Prezados e amados irmãos, senhores internautas, sejam todos bem-vindos a esta casa, casa de oração, casa de evangelização, tabernáculo santo do nosso Deus. Com certeza, nosso Deus, a santa e querida avó Rosa, nosso profeta santo e querido irmão Aldo, está muito feliz, está muito contente quando nós reservamos alguns minutos do nosso tempo para tratarmos de coisas espirituais, onde, ouvindo e aprendendo, nós vamos subindo os degraus da santidade, se tornando mais santo, e um dia, quando chegarmos na glória do nosso Deus, estaremos já na condição de santíssimo. É quando entraremos no reino do céu. Cumprimento a todos, desejando-lhes muita paz, saúde e felicidade, sempre acompanhado das bênçãos gloriosas de Deus nosso Pai e do seu divino Espírito Santo, de Jesus Cristo nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa santa e querida avó Rosa e do nosso profeta santo e querido irmão Aldo. Para iniciarmos, portanto, a nossa reunião, eu convido a todos que estão assentados, que puderem, se coloquem em pé. Vamos cantar o hino número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Todos de mãos erguidas aos céus, em sinal de reverência ao nosso Deus, oremos. Ó glorioso Deus e Pai celestial, Criador dos céus, da terra e da vida, porque o dom da vida lhe pertence, ó Deus. O Senhor, juntamente com o divino Espírito Santo, e Jesus Cristo nosso Senhor, formando a Trindade excelsa, disse-lhes: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor, derramado na cruz do Calvário. Fomos revestidos com doutrina e disciplina, através da pessoa da nossa santa e querida avó Rosa, o Espírito Consolador, e do nosso profeta santo e querido irmão Aldo. E hoje, na qualidade de filhos escolhidos, pois o Senhor mesmo disse, Jesus Cristo: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vá e dê bons frutos, e esses frutos permaneçam, você em mim e eu em ti. Aqui estamos na qualidade de filho de Deus, fazendo parte da grande família apostólica, para prestarmos nosso culto de adoração a ti, ó Deus, e a todo o reino celestial. Mas também, através dos hinos que serão apresentados, através da mensagem que virá do púlpito, seremos alimentados também, crescendo na santidade, subindo os degraus da santidade. Mas para que tudo transcorra de acordo com a tua santíssima vontade, e essa reunião chegue em teu trono de glória. Os santos e anjos que aqui já estão,
pois a partir do momento que esse templo foi aberto, os santos e anjos já estão conosco. Mas estejam conosco até o final dessa reunião, abençoando o trabalho dos coristas, músicos, regentes, que têm a grande responsabilidade de transformar belíssimas letras em músicas, em melodias para os nossos espíritos, verdadeiras mensagens para o nosso coração. Abençoe também o trabalho do púlpito, de todos os obreiros que estão a serviço nessa reunião, e a irmandade que aqui já se encontra, que todos possam ter a tua graça, a tua bênção, a tua proteção. Portanto, sabedores que anjos e santos da tua glória já está conosco, quero, portanto, louvar, glorificar e bendizer o teu santíssimo nome, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos cantar o hino número 82, o nosso cenário, o Espírito Santo de Deus. Ó Santo
Antes da próxima apresentação, eu irei ler um testemunho para os nossos irmãos. Nossa irmã Zila Francisco de Oliveira escreveu-nos da cidade do Gama, no Distrito Federal, em 11 de novembro de 2022, assim testemunhando: em maio de 2021, eu não vacinei e peguei o Covid-19. Fui internada, fiquei 7 dias entubada, fui 2 vezes para a UTI e fui desenganada por muitos. Porém, minha família em oração pediu à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo em meu favor. O pulmão foi atingido, tive trombose, embolia, pneumonia. Fiquei 2 meses internada sem levantar. Tive alta, porém, após 2 meses, fui internada novamente, por mais 13 dias. Porém, com fé na Santa Avó Rosa e no poder do Santo Irmão Aldo, foram feitos novos exames e recebi alta. Fiquei curada, faço todos os meus serviços em casa e sirvo na Igreja Apostólica. Agradeço de coração aos nossos santos por mais esta bênção recebida. Assinado Zila Francisco Oliveira, da Congregação Apostólica do Gama, no Distrito Federal. Confiança e esperança é o título do hino que nós iremos ouvir pelo nosso coral. A cada dia nesta vida, no passar de nossa lida, ser forte, ser fiel. É preciso ter bastante confiança, muita fé, muita esperança, para um dia entrar no céu. É preciso ser ativo e prestativo, nunca ser indeciso, pra saber vencer o mal. É preciso viver sempre em santidade, andar sempre na verdade, com o poder celestial. É preciso ter bastante paciência, muito amor e obediência, para servir nosso Jesus. É preciso uma vida piedosa, tendo a Santa Avó Rosa, que ao céu sempre conduz.
É preciso viver sempre assim, ser fiel até o fim, para receber o galardão. É preciso confiança e esperança, manter sempre esta fé viva em nosso coração.
quero nesse momento ler mais um testemunho para os nossos prezados e amados irmãos, tomar conhecimento do poder da nossa santa e querida avó Rosa, do poder do nosso profeta santo e querido irmão Aldo, atuando nesta família, a família apostólica. Assim testemunhou em sua carta de 1º de julho de 2022, nosso irmão Levi Pereira da Silva, pastor, obreiro da Igreja Apostólica. No dia 10 de outubro de 2018, eu viajava em meu carro, na rodovia Raposo Tavares. Havia 2 faixas no meu sentido, e uma no sentido contrário. Estava numa velocidade de 100 km. Num dado momento, surgiu um carro vindo em minha direção. Vendo que ia bater de frente, segurei firme no volante. Clamei pela Santa Avó Rosa, pois a distância era muito pouca para a colisão. E já esperando a batida, quando, por um milagre, a Santa Avó Rosa tirou aquele carro da minha frente, levando-o para a sua faixa. E assim, continuei minha viagem de volta sem contratempos. Muito feliz, louvo a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo por terem me livrado de grave acidente. Glorifico também a Jesus nosso Senhor, a nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao santo profeta irmão Aldo, conto também que eu havia recebido uma intimação da Justiça Trabalhista, onde havia uma reclamação totalmente inverídica por parte de ex-funcionária. Em oração, pedi ao santo irmão Aldo que estivesse ao meu lado no momento da audiência. Embora eu estivesse sem advogado, porém, senti a presença do santo primaz. E realmente, em poucas palavras, eu falei toda a verdade. E foi logo concluído que eu estava correto. E tudo encerrou sem me dar prejuízos. Agradeço ao santo irmão Aldo por esta maravilhosa bênção. Levi Pereira da Silva. Na sequência, vamos ouvir mais um hino intitulado Paz, Amor e União. Paz, amor e união. Porém, para ter paz, é indispensável praticar o perdão. É preciso amar o próximo, como Jesus amou. É manter o coração limpo, sem mágoa e sem rancor. É fazer a vontade de Deus. É sentir a presença do Senhor. Nosso irmão é o importante mandamento de Jesus nosso Senhor. Espalhar sempre o perdão é manter o coração ocupado com virtudes divinas do amor. Amar nosso irmão
é tirar do coração sentimentos de rancor, é abrir o coração, é lhe dar nosso perdão com sinceridade, bondade e amor. Amar nosso irmão é lhe estender a mão quando ele precisar, enxugar a lágrima do nosso irmão quando ele estiver tristonho a chorar. Para ser feliz na vida é preciso a cada dia o perdão praticar. Amar a Jesus Cristo como nosso Salvador, venerar a Virgem Maria como a Mãe do Senhor, é servir de coração o Santo Consolador, é crer no irmão Aldo, profeta do Criador. E em paz devemos sempre ficar. Amém. Prezados e amados irmãos, nesse momento vamos passar para a parte da mensagem. Vamos meditar na mensagem que está no boletim dessa semana. O título dessa mensagem: O Juízo Temerário. Chama-se de juízo temerário o julgamento apressado, arrogante, baseado em impressões, em informações de segunda mão, em maledicência e no ouvir dizer. Para o julgamento não ser temerário, a sua motivação precisa ser trazida à tona e examinada. Por trás do juízo pode estar a inveja, o ciúme, a competição e o desejo de vingança. O mandamento de Jesus no Sermão da Montanha é claro: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, se não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Tira primeiro a trave do teu olho,
e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Essas palavras de Jesus ensinaram e corrigiram aqueles homens que tinham este péssimo costume, pois o egoísmo frio leva o ser humano a não ver e nem suspeitar de seus defeitos, mesmo graves, e a sugar a vista para descobrir e exagerar os pequenos defeitos dos outros. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgueis com intenção severa, desfavorável e de reprovação, a fim de não terdes igualmente a Deus como juiz severo para convosco. São Paulo nos deixou um alerta, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. São Tiago nos afirma: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. São Lucas complementa: não julguem e você não será julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Nosso santo irmão Aldo assim nos aconselhou, através desse boletim no ano de 2006. Um dos péssimos costumes do ser humano, e que tem prejudicado a santificação e a vida do nosso povo, é o mau costume de cuidar mais da vida dos outros, com comentários e fofocas, do que da sua própria vida. Este mau hábito gera muita inimizade, descontentamento e tem magoado a muitos. A doutrina de Jesus e do Consolador ensina que cada um deve cuidar melhor de sua própria vida, da sua conduta, do seu falar, dos seus negócios e de sua família. Se cada um cuidasse só da sua vida, tudo seria melhor. Não haveria inimizades, nem fofocas, nem intrigas, nem mágoas, nem guerras, e muito menos política, que só geram divisões e problemas graves na sociedade e na família. A missão de Deus, o Pai, deu ao homem, a missão de Deus, o Pai, deu ao homem é de promover a paz e a união, preservar na fé e viver feliz com todos. Nunca ficar olhando, comentando e criticando a vida do seu próximo, pois cada um é responsável pelos seus atos e serão responsabilizados por ele diante da justiça divina. A Santa Avó Rosa, quando ainda estava na terra, sempre ensinava a seu povo o seguinte: sejam simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Ser simples como uma pomba é ser manso e humilde de coração, e não ser orgulhoso nem soberbo, mas saber respeitar o seu semelhante, tratá-lo com dignidade, bondade, respeito e atenção. Esperto como uma serpente quer dizer o seguinte: ao perceber o perigo, a serpente foge e procura um lugar seguro. Portanto, o Filho de Deus, ao perceber que uma conversa ou um comentário é perigoso e pode criar sérios problemas, corta a conversa com educação e sai imediatamente do laço que lhe foi armado. Há tantos assuntos bons para se conversar, fatos importantes que edificam a fé e enobrecem a existência do fiel a Jesus, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Entretanto, o que sempre deve ser evitado são os comentários, fofocas e
e juízo temerário da vida das outras pessoas. Nunca comente com ninguém particularidades de sua vida, de alguém de sua família ou do seu círculo de amizades, pois isso é perigoso e traz graves consequências para quem comenta e para a pessoa cuja vida está sendo defasada. Assim se expressou o santo irmão Aldo. Eu lhes afirmo, com convicção e segurança, siga esses meus conselhos, se quiser evitar problemas, perturbações e inimizades. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Cuide bem da sua vida, se consagre, isto é, se dedique a fazer o bem e procure sempre o melhor para si. E com isso, evitarão estarem cuidando da vida do seu semelhante. Assim, saberão respeitar os direitos de todos. Portanto, se não puderem ajudar, não atrapalhem. Este é o meu conselho para que tenha uma vida feliz, abençoada e repleta das bênçãos de Jesus nosso Senhor e da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. Nosso Senhor Jesus nos trouxe a vida espiritual, onde somos agraciados com muitos privilégios, mas também incumbidos de grandes responsabilidades que apontam para um dia de juízo, em que seremos individualmente julgados por Deus e receberemos o galardão de acordo com o teor das nossas obras e do nosso coração. Nosso Senhor nos ensina, em primeiro lugar, que não devemos estar prontos para condenar as falas de nossos companheiros de caminhada, mas antes olharmos para as nossas próprias fragilidades e assim aprendermos a ser misericordiosos com o próximo, ajudando-o a levar suas cargas. Jesus não está proibindo o uso da razão, iluminada pela verdade, para discernir o bem e o mal e condenar as más obras, pois a igreja foi dada tal autoridade para exercício da disciplina que honra e dignifica o Filho de Deus. Por isso, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos aconselharam que devemos ser muito prudentes, sábios, observadores e praticantes da santa doutrina e disciplina, sempre considerando e amando uns aos outros como irmãos na caminhada em direção ao mesmo objetivo, que é o reino dos céus, compadecendo-nos e prontos para ajudarmos nas fraquezas alheias, bem como sermos ajudados em nossas próprias fraquezas. Prezados e amados irmãos, aí está, portanto, esta mensagem falando do juízo temerário. Prezados e amados irmãos, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, juntamente com o Divino Espírito Santo e mais Jesus Cristo nosso Senhor, ao criar a raça humana, Ele criou todos nós dentro da sua sabedoria, do seu entendimento. E aí eles disseram: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deu a cada um de nós faculdades para discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Deu a nós, portanto, o direito do livre-arbítrio. E fazendo uso desse direito, nós aceitamos essa fé, procuramos essa igreja apostólica e passamos a frequentar essa igreja. Passamos a ser mais um adepto desta família, a família apostólica. Mas, prezados e amados irmãos, fazendo parte dessa família,
para que realmente nós estivéssemos totalmente engajados nesta fé, nós nos batizamos. E na frente desse tanque batismal, na presença de santos e anjos da glória do nosso Deus, juntamente com a irmandade que serviu de testemunho, nós prometemos morrer para o mundo e viver somente para o nosso Deus. Com certeza, ali nós recebemos um selo de autenticidade. E com certeza também, da mesma forma como o nosso Deus fez com Jesus Cristo, quando Ele se batizou, Ele disse para cada um: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então, nós passamos a ser conhecedores dessa igreja, da doutrina desta igreja. O boletim que eu acabei de ler para os nossos prezados e amados irmãos é do número 3.578. Isso que significa que a nossa igreja apostólica, ela foi fundada por Jesus Cristo, nosso Senhor, igreja restaurada, que é a igreja restaurada dos santos apóstolos, e a partir de 1954 começou a ser editados os boletins. Então já veio para nós 3.578 mensagens, e digo-lhes que uma boa parte delas foi sobre doutrina e disciplina. Então, por que após eu ouvir tantas mensagens, ou nós ouvirmos tantas mensagens, esquecemos do voto que nós fizemos? Ninguém de nós podemos dizer que não conheço, não sabia. Esse linguajar não pode estar conosco, porque nós sabemos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós sabemos. Porque Deus nos deu essa faculdade de entendimento, de sabedoria, de saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então, quando nós fazemos, nós estamos fazendo de livre e espontânea vontade, colocando o nosso eu à frente de tudo. E o querer da santa voz do profeta irmão Aldo, após o meu querer. Então, dessa forma, as coisas não vão dar certo. A igreja do passado, que é a igreja dos santos apóstolos, ela, na realidade, acabou. E acabou por quê? Acabou justamente porque o pecado entrou nela. Justamente por isso. Um pecado hoje, um pecado amanhã, e o nosso Deus de antemão já sabia. Porque antes dele ser crucificado, ele já sabia que a igreja dos santos apóstolos, junto com a sua mãe Virgem Maria Santíssima, daria continuidade na sua pregação. Mas ele sabia também que esta igreja ia acabar. Daí ele prometeu que ele restauraria outra vez a sua igreja. Vejam, portanto, a sabedoria de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele restaurou a igreja apostólica. Hoje estamos no tempo da regeneração, com dois grandes santos à nossa frente, a santa e querida avó Rosa, o Espírito Consolador, e o profeta nosso santo e querido irmão Aldo. Somos a igreja completa em poder e obra. E digo mais, quando essa igreja surgiu, não haveria necessidade de surgir mais uma igreja? Quantas igrejas existiam naquela data de 1954? Com certeza centenas e centenas. Então mais uma igreja não haveria necessidade de existir. Mas houve necessidade de surgir uma igreja que daria e está dando continuidade na obra salvadora de Jesus, que é esta igreja apostólica, tabernáculo santo do nosso Deus nessa terra. Então doutrina e disciplina nós temos. Mas, de repente, entra no nosso meio a raiz do pecado. Iniciando-se com o quê? Como diz nesse boletim: juízos errados. Mas nós estamos qualificados para ser juiz de alguma coisa? Principalmente na parte espiritual? Nunca, jamais.
Foi nos dado para nós este termo de sermos juiz de alguém. Jamais nós somos juízes. Os juízes se encontram na glória do nosso Deus. Nosso Deus Pai Todo-Poderoso e seu Divino Espírito Santo. Jesus, a Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima, o nosso profeta Santo Irmão Aldo, esses têm o poder de juiz, de dizer sim a um caso, de dizer não a outro caso. Pertence a eles e não a nós. E aí alguém ouve uma fofoca e não vê a hora de chegar na igreja para contar para o seu amigo. Muitas vezes não sabem se essa fofoca é verdadeira, porque não procurou saber. A sua vontade é de passar para frente o mais rápido possível. E dentro dessas fofocas vêm as inimizades. Tratam, portanto, de vidas alheias, que são os problemas, comentários maldosos, e vai infiltrando o pecado dentro da igreja. Eu disse, a igreja do passado terminou justamente por causa de pecados. E o que precisa colocar um ponto final dentro da nossa igreja é justamente isso, essas fofocas que é trazido para dentro da igreja. Então, se eu ouço algum comentário e acho que esse comentário, mesmo eu não tendo ido procurar para saber se é justo ou não, mas se eu acho que esse comentário é um comentário muito forte, eu já não deveria nem ouvir. Mas se eu ouvir e está falando da vida de alguém, existe um conselho chamado Conselho Deliberativo. Eu vou levar até a eles e eles vão tomar as devidas decisões. Se é uma fofoca banal, que a maioria são banais, é justamente para cuidar das vidas alheias, é justamente para atrapalhar a vida dos outros, eu tenho que colocar um ponto final ali. Ah, mas como que eu vou colocar um ponto final? A minha coleguinha não vai virar a cara para mim? O meu colega não vai querer conversar mais comigo? Aí eu digo para os nossos prezados e amados irmãos, precisamos estar preparados para sermos rejeitados quando não aceitarmos ser manipulados. Essa conversa no nosso ouvido, fofoquinha de lá, fofoquinha de lá, precisamos pôr um ponto final. É uma manipulação que vem para nós. Hoje, no mundo perdido e sofredor, lá estão os manipuladores e os manipulados, que deram mais valor às criaturas do que ao Criador. E hoje estão no mundo perdido, sofredor. Quando falamos em perdão, final da sua vida terrena aqui na terra, todos nós conhecemos o sofrimento do profeta santo e querido irmão Aldo. O que fizeram com ele, ao ponto de levá-los à justiça. Mas certa vez ele disse, se eles vierem pedir perdão, eu os perdoo. Palavra do nosso profeta santo e querido irmão Aldo. Ele tinha tudo para não perdoar, porque caluniaram, injustiças, mentiras, falsidades. E ele mesmo assim disse, se vierem pedir perdão, eu os perdoarei. Jesus Cristo nosso Senhor, antes dele ser crucificado, na sua oração, ele disse, Pai, perdoais, porque eles não sabem o que fazem. Após ser entregue para aqueles soldados, ser massacrado, caluniados, julgados, foi para a morte da cruz. Dois do seu lado também sendo crucificado. Um criticando o nosso santo Jesus Cristo nosso Senhor, e o outro mandando ele calar, porque ele dizia, nós estamos também sofrendo dessa forma, porque nós merecemos, mas ele não. E o que ele disse para Jesus? Mestre, quando chegar na glória do nosso Deus, lembre-se de mim.
no mesmo momento ele recebeu perdão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, prezados e amados irmãos, por que dentro da nossa igreja existe ainda esta parte que é tão importante, que é a parte do perdoar? A oração do Pai Nosso é muito claro: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu tenho que saber perdoar se eu quero ser perdoado. Não adianta eu pedir e não estou recebendo nada. Faça um exame de consciência, faça uma retrospectiva da sua vida e vê como que está a sua vida espiritual. E se tiver que perdoar, perdoe. E aí sim, você vai pedir perdão ao Pai, para que as suas orações possam ser alcançadas. A Igreja Apostólica nos mostra dessa forma, dessa maneira, porque é importante. Então, precisamos sempre estar a par de tudo, porque a igreja nos coloca a par. Doutrina e disciplina não falta para cada um de nós. Basta então ouvir e entender, e depois praticar. E nunca vim com essa frase: eu não sabia, eu não conhecia. Esqueça esse não. Esse não é para quem está no mundo perdido e sofredor, que nunca ouviu essa palavra. Aí sim, eles poderão até um dia ter uma chance. Mas, para nós que somos conhecedores dessa verdade, de forma nenhuma. Há uma palavra muito importante em Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, prezados e amados irmãos, estamos em uma corrida para o reino dos céus. Precisamos a cada dia, a cada momento, subir os degraus da santidade. Hoje mais um degrau, na próxima reunião mais um degrau, mas um ou outro está subindo 2, 3 degraus e descendo 5. Depois sobe mais 6, 7 degraus e desce 10. E quando vai chegar no topo? Sabemos o dia ou o último dia da nossa vida terrena? Ninguém sabe. Então eu preciso a cada dia me consagrar, fazer o melhor para o reino dos céus, ouvir as mensagens que estão nesse boletim. A palavra nos mostra aqui, São Tiago nos afirma: irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E São Lucas complementa: não julgue e você não será julgado, não condene e não serão condenados, perdoe e serão perdoados. Como eu disse, prezados e amados irmãos, não recebemos nenhum título de julgador. A justiça cabe ao nosso Deus. Todos nós vamos passar um dia por um julgamento, quando eu deixar esse corpo e chegar lá na glória do nosso Deus. E dentro desse julgamento seremos salvos, e muitas vezes recebendo o galardão por tudo aquilo que nós fizemos nessa terra em prol da obra do reino dos céus. Portanto, prezados e amados irmãos, procure fazer o melhor para essa igreja, procure fazer o melhor para o reino dos céus.
Há também mais uma palavra que eu quero deixar para os nossos prezados irmãos, como uma reflexão. Isso está escrito em Romanos, capítulo 2, verso 1 ao 4. Portanto, és inexcusável, ou seja, imperdoável, quando julgas, ó homem, que quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazem o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo-as, tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Pensam nisso, prezados e amados irmãos. Faça uma reflexão dos seus atos, da sua vida. Faça uma análise. E vamos fazer o melhor para o reino dos céus. Não esquecemos que nós não podemos dar ouvido a quem não quer essa palavra, quem não quer ouvir essa palavra. Muitas vezes está entre nós, mas são pedras brutas, que o irmão Aldo já lapidou, mas achou por bem voltar a ser o que era. Então voltou a ser pedras brutas, sem nenhum valor. Por que eu quero amizade com uma pessoa dessa? Vou ter raiva, ódio? Não. Mas vou clamar pela Santa Vó Rosa, vou clamar pelo nome do nosso santo e querido irmão Aldo, para que mude as suas ideias, as suas cabeças, o seu espírito, e volte ao ser o que era, volte ao primeiro amor, fazendo somente a vontade do nosso Deus Pai nessa terra. Esqueça daquele que não quer fazer a vontade do nosso Deus. Como eu disse, quer ser uma pedra de tropeço, e nós temos que caminhar para frente e não para trás, não temos que ficar parando. São 3.578 mensagens, não são uma, não são duas. Como eu disse, se alguém disser, eu não sei, eu não conheço, eu não sabia, é tudo mentira. Então, prezados e amados irmãos, vamos fazer o melhor para o reino do céu, sempre lembrando, precisamos estar preparados para sermos rejeitados, quando não aceitarmos ser manipulados. Ser rejeitados por homem, pouco importa. Eu não quero ser rejeitado pela Santa Avó e pelo profeta irmão Aldo, jamais. Eu não quero ser rejeitado pelos aqueles que me deram a vida, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o Divino Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não quero ser rejeitado pelaquela que deu a vida ao nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, mas ser rejeitado por homens que não querem fazer nada pelo bem da obra dessa igreja. Ao invés de somar, só diminui, não multiplica suas ações positivas, só redigre. Então não faz mal para nós deixar essas pessoas do lado e seguir o nosso caminho, porque nós precisamos estar de acordo com a vontade do nosso Deus, da Santa e Querida Vó Rosa e do nosso profeta santo e querido irmão Aldo. E nunca esqueça, quando o nosso santo e querido irmão Aldo disse, antes de deixar o seu corpo, a igreja está preparada para prosseguir. A igreja está preparada para prosseguir. O que ele quis dizer com isso? Doutrina e disciplina ele já tinha nos dado. O tempo de revelação acabou-se com a sua ida ao céu, porque ele sabia que ele ia. Entregou para cada um de nós um diploma. Aqui está o seu diploma, continue a sua jornada. Não é assim numa faculdade? Um aluno estuda 10, 12 anos, uma faculdade de medicina, por exemplo. Depois de um dia da diplomação, ele recebe um diploma, segue o seu caminho, vai trabalhar, faça o melhor. Agora, se ele esquecer aquilo que ele aprendeu,
o que vai acontecer? Ele vai dar um medicamento errado para um paciente. Ele vai fazer uma cirurgia errada em um paciente. Por quê? Porque ele esqueceu de tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade. Quando o irmão Aldo deu um diploma para cada um de nós, senhora, você e eu, estão preparados para prosseguir. Ele confiou em cada um. Prossiga. Quando entra nesses erros, nesses juízes temerários, na discórdia, nas brigas, nas contendas, no ódio, nas fofocas, estão deixando para trás aquilo que aprendeu. Aquele diploma já não está fazendo valer mais nada na sua vida. Então é momento de rever tudo aquilo que foi deixado para nós. Como eu disse, o tempo de revelação acabou. Porque se o irmão Aldo não tivesse dado tudo para nós, ele estaria aqui conosco. Nosso Deus Pai tinha conservado ele conosco. Mas tudo aquilo que ele nos deu, ou tinha que nos dar, ele deu. Então ele foi para o céu receber, portanto, a sua grande diplomação. Recebeu a coroa de glória, como os bens feitos que ele fez aqui na terra. Hoje nós estamos no tempo da inspiração. Se um corista for escrever um hino e merecer, e ser inspirado, vai sair belas letras. O compositor, para colocar música naquele hino, vai sair belas melodias. Um obreiro, para servir no seu cargo. A irmandade, para ouvir, entender e agir depois. Para o pastor que está no púlpito, para passar uma mensagem que possa invadir os corações do irmão, como uma mensagem de fé, de confiança, e dessa forma crescer na sua vida espiritual. Então nós estamos nesse tempo da regeneração. Então, prezados e amados irmãos, vamos seguir a obra dessa igreja, vamos seguir o que o irmão Aldo deixou para cada um de nós, fazendo sempre a vontade dele, porque o nosso final da nossa vida, chama-se Reino dos Céus. Nesse momento eu quero fazer mais uma vez o aviso, em homenagem à passagem do Dia do Jovem, que se comemora no Brasil hoje, dia 13 de abril. No próximo sábado, teremos uma reunião especial com apresentações do coral Jovem Apostólico. Todos estão convidados para participar. E assim, através dos louvores entoados, enaltecermos todo o reino celestial. Prezados e amados irmãos, nesse momento eu quero agradecer a todos, os coristas, músicos, regentes, pelas belas apresentações, a irmandade que compareceram para ouvir todo aquilo que foi apresentado, as mensagens pelo coral, a mensagem do púlpito, aos obreiros a serviço dessa reunião. Meu agradecimento a todos. Agradeço também aos nossos irmãos do som, vídeo e áudio. Agradeço também a todos que estão ouvindo essa programação via internet. Esteja conosco todas as quinta-feiras, sábados e domingos, com início às 19 horas. E se quiserem conhecer a sede da nossa igreja, as portas estarão sempre abertas. E a Irmandade Apostólica se sentirá muito feliz. A sede da nossa igreja está instalada aqui na rua Baguari, número 158, aqui no bairro do Tatuapé, São Paulo. A sua presença, juntamente com nós, será de grande valia e sentiremos muito felizes. Para encerrar a nossa reunião, eu convido a todos que estão assentados, que puderem, se coloquem em pé. Vamos cantar um hino do nosso inário, o número 172, nesta hora de oração. Nesta hora de oração, ó
Prezados e amados irmãos, a oração é um momento que nós temos. É um canal aberto entre nós e Deus. Todavia, não pode ter nenhuma obstrução. Quando falamos obstrução, pecados e todo tipo de coisa que atrapalha. Por isso que muitos pedem e não recebem, clama e não são ouvidos, porque alguma coisa existe. Então o momento da oração também é um momento de perdão, não só de agradecimento, mas também de pedir perdão. Alguma falha, algum ato errado, alguma coisa negativa em sua vida, é um momento de importância. Portanto, prezados e amados irmãos, todos estão convidados a fazerem a sua oração e falar com o nosso Deus por 3 a 4 minutos. Amém. Prezados e amados irmãos, vamos cantar o hino número 185. Dia maravilhoso. Oh, que dia maravilhoso, quando Jesus aparecer, comandando os seus santos para santos recolher. Então seremos muito felizes com Deus Pai em sua glória, unidos à Santa Rosa, cantando hinos de vitória, 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 com a Santa Voz à nossa frente, vitória, vitória, viveremos no céu eternamente. Amém. Para encerrarmos a nossa reunião, irei fazer uma oração. Por isso peço a todos que levantem as suas mãos aos céus, que é um sinal de reverência ao nosso Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja eternamente o teu santíssimo nome. Santificado seja eternamente a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, a pessoa da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Santificado seja eternamente a pessoa da nossa santa e querida avó Rosa, o Espírito Consolador, a pessoa do nosso profeta santo e querido irmão Aldo, nosso pastor por excelência e profeta, as pessoas santíssimas e espirituais de todos os demais santos e anjos que formam a corte celestial. Reunidos aqui nessa reunião de oração, fazendo parte da grande família apostólica, aqui estamos. E viemos prestar esse culto de adoração a Ti, ó Deus, e a todo o reino celestial. Mas também o Senhor nos devolve com bênçãos, graça e proteção, com o crescimento espiritual. Após nós ouvirmos e nos alimentarmos com diversas mensagens apresentadas pelo nosso coral,
letras e música inspirada por Ti, ó Deus, pelas mensagens que veio através do boletim dessa semana, lembrando para nós pontos importantes. Por isso estamos saindo dessa reunião revestido de mais poder, sabedoria, entendimento, fé, coragem, para continuar a nossa luta nessa terra, até um dia que chegarmos na glória do nosso Deus. Mas se alguns dos nossos irmãos ainda estiverem precisando do dom da sabedoria, do dom do entendimento, para poder separar o que é ruim do bom, dê a eles. E assim, portanto, eles também vão fazer o melhor para o reino dos céus. E aí sim seremos uma família só, mas uma família só, engajados na mesma luta, para também termos a mesma vitória. Santa e querida avó Rosa, santo e querido profeta, irmão Aldo, diversos irmãos colocaram o seu nome nessa caixa de pedido de oração. Não sabemos o que estão pedindo. De repente não fazem parte do rol de membros da Igreja Apostólica, mas ouviu falar no teu nome, vó. Ouviu falar no teu nome, profeta santo e querido irmão Aldo. Daí pedi para alguns dos nossos irmãos colocarem o seu nome nessa caixinha. E se pediram porque tem fé, e se tem fé, vai ao encontro dessas vidas, dê a solução de um problema, a cura de uma enfermidade. De repente, aguardando o momento de uma cirurgia, muitas vezes difícil para a medicina, mas quando tem as suas mãos gloriosas, ó vó, quando tem as suas mãos gloriosas, profeta santo e querido irmão Aldo, tudo é resolvido da melhor forma. Santa e querida avó Rosa, santo e querido irmão Aldo, os nossos irmãos vão retornar para os seus lares, que os santos e anjos que se encontram aqui na nossa reunião, possam acompanhar cada um deles, dando portanto um excelente regresso, uma boa noite de descanso e repouso, e amanhã mais um dia, muitas vezes de trabalho, às vezes de estudo, muitas vezes de lutas, mas no final de grandes vitórias, porque a Igreja Apostólica nunca experimentou o cálice amargo da derrota. Na nossa vida, do verdadeiro apostólico, são só vitórias. Por isso, eu, juntamente com todos os meus irmãos que aqui se encontram, nós somos muito agradecidos por mais esta reunião. Não só hoje, mas eternamente. Amém.